Olá, nesse vídeo eu vou te falar a única forma de fazer o jejum funcionar na menopausa para te ajudar no teu emagrecimento. Se você não me conhece e está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui no meu YouTube e no meu Instagram eu ajudo você a perder a barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. E hoje a gente vai falar sobre jejum. Eu vou trazer aqui para você a minha opinião, qual é a minha visão sobre a utilização do jejum no processo de emagrecimento exclusivamente para mulheres acima dos 40 anos que estão na pré-menopausa, que estão na menopausa. E eu vou também trazer o que a ciência fala sobre essa estratégia terapêutica, né? Essa estratégia dietética, podemos dizer assim, enfim, para te ajudar nesse quesito de emagrecimento para esse período que você se encontra hoje, que é um período muito peculiar de mulheres que estão, né, numa fase de vida diferente da que aquelas que têm menos de 40 anos. E eu quero começar esse vídeo trazendo um pouco do que a ciência fala, tá? A ciência fala o seguinte: embora as evidências favoreçam a eficácia terapêutica do jejum, ele é pouco utilizado na era moderna como uma ferramenta de intervenção. Ou seja, o que a ciência está trazendo para a gente? Né? Eu vou deixar os estudos aqui na descrição, caso você queira consultar. Mas a ciência fala que, pelo pouco que já foi utilizado, encontrou-se sim efeitos positivos na saúde. Porém, como é algo que não é de fácil adesão, ou não é uma coisa comum de ser feita, até porque hoje, na era moderna, a gente tem vários outros tipos de tratamento, vários outros tipos de recursos para estar melhorando também os aspectos de saúde. Essa ferramenta terapêutica milenar, ela não é muito utilizada. Então acaba que fica difícil de ter uma evidência mais próxima, né, do que eles podem falar assim, ó, 100%. E outro fator é, eles não conseguem ter grupos de pessoas suficientemente, no número suficiente para embasar mais aquele estudo. E outro elemento dificultoso é que é difícil você ter uma adesão a esse plano terapêutico por muito tempo. E esse é, inclusive, uma das coisas que eu notei dentro da minha experiência prática, fazendo jejum, quanto na minha experiência de atendimento com mulheres com relação à utilização dessa estratégia. É uma estratégia que ela, no quesito adesão, aderência ao tratamento, se for muito longo, acaba que a gente perde os efeitos e muitas das vezes pode ser que você volte aos velhos comportamentos. Então é isso que a ciência traz hoje, tá? E por que o jejum ele é bom? Eu não sei se você já fez jejum, inclusive bota aqui nos comentários qual foi a sua experiência com o jejum, se você gostou, se você conseguiu manter os resultados. Mas vamos entender a eficácia do jejum no emagrecimento e na saúde. Por que isso acontece? E aí eu vou elencar e vou trazer para você depois o jeito certo de aplicabilidade do jejum de uma forma que você diminua todos os efeitos negativos, que a gente vai entrar aqui, e potencialize todos os efeitos positivos do jejum. Mas vamos lá. O que hoje as pessoas conseguem ter benefícios ao aplicar o jejum? Por quê? Quando você tem uma limitação de horário para de comer, você passa a ter uma limitação também de consumo. Então você passa 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 horas sem comer e você depois tem uma janela de alimentação proporcional ao tempo que você ficou em jejum. Ou seja, fica muito mais difícil de você consumir muitos alimentos em grandes quantidades quando você tem essa limitação. Porque você vai ficar saciada, você depois não consegue se alimentar e você tem que entrar em jejum. Então acaba que, no final das contas, você diminui a ingestão de alimentos calóricos, né, produtos industrializados, você melhora a qualidade nutricional, até porque você está fazendo um jejum, então você vai ter sempre preferência de comer alimentos naturais, né, alimentos de verdade, e você também não consegue comer tanto. E isso faz com que você entre no princípio básico do emagrecimento, que é o quê? Déficit calórico. Comer menos daquilo que você gasta. E aí, quando isso acontece, você começa a emagrecer. Quando você começa a emagrecer, você começa a diminuir a inflamação que você tem por conta do excesso de gordura e você começa a ter vários benefícios por isso. Além disso, você começa ao praticar o jejum, ter os estímulos naturais no quesito saúde. Então você começa a ter, por exemplo, quando você entra em 16 horas de jejum,
você já começa a ter uma autofagia, que é o próprio corpo eliminando aquelas células que estão já para morrer. Então, as células que já estão para morrer, elas simplesmente morrem e há uma limpeza de células mortas no seu organismo. Além disso, tem um processo de desintoxicação, desinflamação natural, entre várias outras coisas que começam a acontecer no próprio jejum. Né? O corpo, ele, nesse estado, ele vai se autorregulando, autoequilibrando. Então você tem todos os efeitos positivos do jejum acontecendo nesse tempo que você está praticando essa prática de jejum. Além disso, também tem outro fator que é mais o fator psicológico. Veja, cara, você está comendo bem, você está conseguindo fazer o jejum, você está vendo que você está se sentindo melhor, as roupas estão voltando a entrar, você já não está tão cansada, você está tendo uma melhora na tua qualidade de vida, tudo isso vai agregar num único fator, autoestima elevada, bem-estar. E quando isso acontece, você consegue prosperar no que tange saúde. Porque você agora evita ficar comendo besteira, você prioriza mais os alimentos que te geram bem-estar, que te geram nutrição. Você talvez já comece uma atividade física ou você melhora a tua atividade física. Então, isso tudo agrega positivamente. Só que o jejum, quando não é feito da forma correta, ele pode trazer vários colaterais ou prejuízos no longo prazo, como eu falei, porque é uma prática que, se ela for muito prolongada, se ela não for feita, vou repetir novamente para você entender, da forma certa, existe uma forma certa, eu vou falar para você como que é, você pode colher tudo do bom e depois perder, assim como a utilização de remédio para emagrecimento. O remédio é maravilhoso, tira a tua fome, estimula o emagrecimento, e depois que você para de tomar o remédio, como que fica? Isso não é visto no início do tratamento, igual o jejum. E muitas das vezes não é, as pessoas não começam o jejum da forma certa. O que elas fazem? Ah, fazer jejum é ficar sem comer por tantas horas, depois eu tenho tantas horas para me alimentar e pronto, é isso. E não é bem assim. Por quê? Quando a gente fala de jejum, a gente tem que saber quebrar o jejum e saber fechar o jejum, né? Fechar o estado de alimentação e entrar no jejum. Não é fechar o jejum, é entrar no jejum. E dentro dessa janela de alimentação, nós precisamos ter uma inteligência muito eficiente no quesito de colocar os alimentos certos, combinar esses alimentos para ter o máximo de nutrição e conseguir se alimentar na quantidade que você precisa para nutrir o seu corpo. E muitas das vezes, quando você não tem isso, acaba que você não consegue nutrir ou consumir tudo aquilo que você precisa. Por quê? Você fica saciada, muitas vezes você não tem fome, come um negocinho, pronto, entrou em jejum. E aí fica ali não sei quantas horas sem comer, e quando você está vendo, quando você observa, você está até emagrecendo, mas você está perdendo massa muscular. Aí você fica flácida. Aí você está com baixa energia, porque você está sem nutriente disponível. Então isso é perigoso, porque vai te gerar todos esses colaterais, então você pode perder a massa muscular, você pode ficar sem disposição e energia em algum momento do teu jejum, você pode ter picos compulsivos. Eu já tive muito isso, quando eu ficava muito tempo em jejum, né? Eu já ficava ali, sei lá, 2, 3 meses fazendo jejum de 16 horas, chegava um momento que eu já ficava saturado, eu não aguentava mais ficar ali tanto tempo em jejum. E aí eu comecei a desenvolver gatilhos que me conduziram a sair do jejum, a errar. E aí, dentro desse erro, me gerava um outro gatilho. Agora que eu errei, vou comer mais. Então, isso pode acontecer. Já atendi pessoas que também passaram por isso. E aí você começa muito bem, daqui a pouco você vai se perdendo. Quando vê, você se perde e perde todo o resultado. Então, esse é um problema do jejum. Agora, quando a gente fala de emagrecimento, é importante você saber que qual é o melhor? Jejum? Dieta normal, né? Se alimentar mais vezes ao longo do dia? O que é mais eficiente para emagrecer? Bom, hoje a ciência mostra que nenhum dos dois é melhor do que o outro. Ambos feitos da forma certa, ou seja, respeitando o princípio básico do emagrecimento, que é o déficit calórico, como eu te expliquei, você vai emagrecer. E aí vem a reflexão. Bom, se eu quero emagrecer e os dois protocolos, eles vão me levar ao emagrecimento, qual faz mais sentido para mim? Um que eu vou ter que ficar sem comer durante tantas horas, ou a outra que eu vou ter um espaço menor de tempo de jejum. Então eu como, sei lá, 5 vezes ao dia. E aí você tem que ter essa reflexão e entender o teu momento. E isso não é feito. E aí, eu quero trazer aqui para você as verdades por trás do emagrecimento de mulheres acima dos 40 anos. O que leva você a não conseguir emagrecer, o que leva você a mesmo estar comendo saudável, estar fazendo exercício e não conseguir chegar no corpo que você quer, não conseguir perder a barriga. O que de fato os profissionais muitas vezes não falam para você e você fica perdida, sem saber
né? Já foi médico, já foi a isso, já foi aquilo, e nada de solução traga para você que realmente te ajude. Eu vou te trazer as verdades, porque o que eu vou apresentar aqui para você, o protocolo que eu vou te apresentar aqui de como você começar a aplicar o jejum da forma certa, vai estar referente a todas essas verdades. Então a primeira verdade é o seguinte: por que você não consegue ter um emagrecimento real? Aquele que te faz perder gordura, aquele que te faz se manter saudável, aquele que te traz qualidade de vida e que, acima de tudo, te faça, de uma certa forma, manter o resultado. Alimentação desequilibrada. Muitas das vezes, quando eu recebo o paciente, eu chego e pergunto: como está a sua rotina? Como está a sua alimentação? E aí, grande parte fala: Lucas, eu como café da manhã, almoço e jantar. E aí, muitas das vezes, essa alimentação ela fica assim, 3 refeições. Às vezes, é uma alimentação que varia muito ao longo da semana. Então, um dia ela faz o café da manhã, outro dia ela não faz. Aí ela só faz o almoço, às vezes belisca uma coisinha à tarde e faz o jantar. Às vezes ela faz o café da manhã, faz o almoço, faz o lanche e faz o jantar. Às vezes só quebra o jejum, né? Fica em jejum, toma um café preto de manhã, almoça, só que almoça em grande quantidade, não tem fome à tarde e vai jantar. E aí muitas das vezes janta igual uma capivara raivosa porque tá cheia de fome. Então, assim, existe esse desequilíbrio. E tem outras que passam a semana inteira fazendo certo. Então, sei lá, faz 5 refeições, 6 refeições ao longo da semana, né? Segue ali um plano alimentar certinho, só que chega no final de semana, já sai de toda a rotina. E por que isso é problemático? Né? Por que essa alimentação desequilibrada ela prejudica o teu processo de emagrecimento? Primeiro, ela faz com que você tenha uma coisa que a gente chama de disrupção cronológica. O que é isso? É o desequilíbrio do teu relógio biológico. O teu corpo, dentro de você, existe um relógio biológico. Quando a sua alimentação está desequilibrada, você começa a desregular esse relógio e tudo começa a ficar desequilibrado. Eu vou deixar aqui um estudo também na descrição sobre um tema dentro da nutrição que se chama crononutrição. E a crononutrição ela explica exatamente isso. Ela fala o quê? Como que os nutrientes eles agem de uma determinada maneira em cada momento que você come ele do dia. Então, se você come, por exemplo, um pão no período da manhã, aquele nutriente, que é o carboidrato, ele vai ter uma ação, porque ele está sendo consumido em um determinado momento do dia. À noite, já é um outro efeito. Então, isso faz com que a gente comece, a partir desse tema, né, que é o relógio biológico, a regular as nossas refeições. Então, a gente começa a ter um padrão alimentar, né? Eu considero um padrão específico, eu vou explicar para você qual é. Além da gente estabelecer um padrão alimentar, a gente estabelece uma quantidade, porque o quanto eu como vai interferir na resposta do meu corpo. Então não é simplesmente comer o que eu quero, na quantidade que eu quero, de acordo com a minha fome ou saciedade. Não. É aquilo que o meu corpo precisa. E a combinação dos alimentos. Porque eu preciso ter uma combinação mais inteligente possível de acordo com cada momento do dia. Então de manhã a gente vai ter uma refeição com uma combinação para gerar mais energia. Porque você está no início do dia. No almoço também, à noite já é diferente. Enfim, é isso que a gente trabalha. E quando você não faz essas coisas, você começa a desequilibrar. E esse desequilíbrio vai te gerar uma resistência à insulina, que é a pré-diabetes. A partir disso, você começa a ter mais facilidade de engordar. Você começa a ter mais fome ao longo do dia, mais desejo. Você tem picos de desejo, picos de fome, como eu expliquei, né? Às vezes você não come nada à tarde. Chega à noite e você tem um pico de fome. E aí você fica descontrolado. Então, essa é uma grande verdade que as pessoas não falam. E é necessário olhar para a alimentação e equilibrar essa alimentação, e a gente vai falar como faz isso. Outro ponto, inflamação intestinal. Eu posso dizer para você, 97% das mulheres que eu atendo não sabiam sobre inflamação intestinal. E todas, e eu vou mostrar aqui para você uma paciente, vou botar aqui agora, ó, vai aparecer aqui. Essa paciente, ela tem 60 anos. Eu vou mostrar, ó, essa aqui tem 60 anos e essa aqui tem 68 anos. Então veja, são duas mulheres, né, que já estão na menopausa, já estão quase, uma está quase nos 70 e a outra chegou na casa dos 60. Ambas conseguiram ter um processo de mudança extraordinário. Conseguiram emagrecer, conseguiram perder barriga só com a alimentação. E é essa estratégia que eu vou te ensinar aqui. Mas o que elas não sabiam é que elas tinham o intestino inflamado e elas não tratavam. Por isso que
por várias vezes tentavam emagrecer com dietas, remédios, suplementos e não funcionava, porque o intestino continuava inflamado. E qual é a ação do intestino nisso, né? Primeira coisa que você tem que entender, toda mulher que passa dos 40 anos vai ter uma tendência de inflamação intestinal. Por quê? A partir do momento que você tem a queda hormonal por conta da idade, essa queda ela influencia no equilíbrio das bactérias do intestino. Lá no seu intestino existem basicamente dois tipos de bactéria. As bactérias que engordam e as bactérias que emagrecem. São as bactérias ruins e as bactérias boas, tá? Eu falo esse termo porque elas literalmente fazem isso. E aí, quando você tem essa queda hormonal que influencia nesse equilíbrio, você começa a ter um desnivelamento, que é o quê? Agora eu tenho mais bactérias ruins do que bactérias boas. E esse desequilíbrio, né, ela começa a gerar em você uma inflamação. Por quê? As bactérias ruins, essas bactérias que engordam, elas liberam substâncias que vão machucando o seu intestino, que vamos botar assim, vai criando lesões no seu intestino. Né? O que é inflamação? É só você pensar, quando você rala o braço ou corta o dedo, fica um vermelhidão, fica dolorido e fica sensível. É exatamente isso que começa a acontecer no teu intestino. E essa inflamação, ela desencadeia várias coisas, tá? Pode desencadear doença autoimune, pode desencadear desequilíbrios emocionais como ansiedade, depressão, pode desencadear inflamação de pele, de osso, na tua adrenal, fazendo você ficar muito cansada, sem energia, hipotireoidismo, diabetes, obesidade, uma série de coisas vem a partir dessa inflamação. Tem outro vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre a inflamação intestinal como um todo, né, entrando mais no aspecto do desempenho do intestino na saúde e em várias outras questões. Mas aqui eu quero dizer para você que a inflamação é o ponto central da tua mudança, tanto do teu emagrecimento, do teu corpo, com relação à composição de gordura, quanto à tua saúde. Então, além dessas questões de doença e desequilíbrios, você também tem um problema muito grande na tua digestão. Então é onde você começa a ter, por exemplo, estômago alto, má digestão, estufamento, gases, barriga inchada, inchaço no teu corpo. Você começa a ter intestino preso ou um processo diarreico, que é o lado oposto. Você literalmente desenvolve o que a gente chama hoje de síndrome do intestino irritável. É o intestino que está inflamado e fica irritado. E tudo que você consome, grande parte das coisas não digere bem. E aí começa a ter essa irritação generalizada que te leva a ter todos esses sintomas. Ou seja, quando você tem essa inflamação e tudo isso começa a se perpetuar na tua vida, no teu dia a dia, a gente entra no outro elemento que é o quê? Qualidade de vida prejudicada. Veja, se você não tem energia, se você não está vestindo a roupa que você quer, se você não tem disposição para fazer as coisas, se você vive com dores, se você se mata no exercício, faz dieta, não vê o teu peso descer, e aí vem aquela frustração. Cara, você não tem motivação, você não tem ânimo para fazer as coisas mais básicas do teu processo de emagrecimento. Quer comer melhor, quer ter escolhas melhores. Por quê? Porque você não aguenta mais viver assim. E isso cria um gatilho, um gancho para você buscar os prazeres momentâneos. Então você sempre vai estar tendenciosa ao quê? A não fazer a dieta. Eu vou comer o que eu tenho aqui, eu vou comer um chocolate. Você vai buscar aquilo que não te gera desconforto. Então, em vez de você fazer uma caminhada, você vai sentar no sofá e vai ficar vendo uma série comendo uma pipoca, comendo chocolate. Você vai optar por comer o que você quer na hora que você quer do que você ficar se colocando num desconforto de não, tem que comer isso, tem que comer aquilo, agora eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer minha comida. É óbvio que não. Porque a sua qualidade de vida está péssima. Você não tem ânimo, você não tem nem um entusiasmo, podemos dizer assim, né, uma fé que vai dar certo aquilo que você está fazendo. E aí você não consegue. Então, essas verdades são o que nós precisamos trabalhar. Se você equilibra a alimentação, desinflama o seu intestino, melhora a sua qualidade de vida, eu duvido que você não vai conseguir chegar no corpo que você quer. Porque foi exatamente isso que aconteceu com a Luciane e com a Helena, que foram as minhas duas pacientes que eu mostrei para você. E elas tiveram todos esses resultados porque nós começamos a equilibrar a alimentação, desinflamamos o intestino, melhoramos a qualidade de vida. E elas hoje vivem uma vida totalmente diferente, muito melhor, com mais qualidade de vida, mais energia à disposição e vivendo aquela felicidade de vestir uma roupa, de ir na praia, de se sentir bem, de se amar de verdade, de se olhar e sentir prazer no que está olhando.
Então vamos lá, qual é o jeito certo, tá, de você fazer o jejum para desinflamar o seu intestino e emagrecer na menopausa? Ou na pré-menopausa, né? Se você estiver acima dos 40 anos, esse conteúdo aqui ele vai servir independente do momento que você se encontre desse jeito. Bom, eu vou trazer aqui o que eu faço com as minhas pacientes, tá? Como eu falei, eu não acho que o jejum é ruim. Eu não sou contra o jejum. Porém, eu vejo que ele é muito mais eficiente quando colocado estrategicamente com um objetivo específico, tá? Por um tempo específico. E não é por um tempo indeterminado. E além de tudo, é você começar a fazer o jejum de uma forma progressiva. É isso que eu trabalho dentro da minha metodologia e que traz muito sucesso para essas pacientes. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Tem que entender que hoje você está desequilibrado, vamos dizer assim. Tua alimentação está desequilibrada. Você não está seguindo, vamos botar, um padrão alimentar correto. Porque se você tivesse, você não estaria aqui me assistindo. Você já estaria no corpo que você deseja. Então, equilibrar a alimentação é o quê? Dentro do meu a primeira fase da minha metodologia, que é a fase do detox bioativo, a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? Olha, eu preciso eliminar o excesso de toxinas que tem dentro do teu corpo, do teu intestino, e eu preciso também dar uma limpeza nas bactérias que engordam, que estão inflamando esse intestino. Então eu limpo as toxinas e limpo as bactérias. Esse é o foco, porque a gente viu que a inflamação é o principal gatilho para você não conseguir emagrecer. É o principal fator que faz você ter uma péssima qualidade de vida. Então a gente tem que eliminar aquilo que causa inflamação. Que é o quê? Primeiro, as bactérias. Segundo, a idade, a queda hormonal, mas isso vai ser ajustado a partir do momento que a gente começa o processo de inflamação. E a alimentação, que a gente também vai mudar agora. Então se eu neutralizo esses dois, cara, só falta as bactérias. E eu consigo fazer isso só aplicando estratégia específica. Pois bem, então entender esse objetivo é o ponto inicial para você saber o porquê que você vai fazer o que você vai fazer. Quando a gente fala de nutrição, alimentação, a dieta que você vai seguir, como eu falei, a gente precisa equilibrar essa alimentação para equilibrar o teu relógio biológico e favorecer todo o processo de limpeza dessas bactérias, o processo nutricional que os nutrientes vão gerar no teu organismo. E isso precisa ter um padrão alimentar. Qual é o padrão que eu considero melhor? O padrão de 5 refeições ao dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Esse é o padrão perfeito, que vai regular o teu relógio biológico, que vai ajudar nessa limpeza intestinal e que também vai equilibrar a tua alimentação. Vai ajustar a tua rotina. Ótimo. Seguimos esse padrão alimentar, começamos a comer 5 vezes ao dia, estamos optando por comer alimentos mais saudáveis, alimentos natural, de verdade. Nós temos que focar, existem 2 coisas aqui que eu já ia esquecer. Quando a gente fala de tipos de alimento, nessa primeira fase é obrigatório você eliminar os alimentos problemáticos, os alimentos inflamatórios, os alimentos que alimentam as bactérias que engordam. Quais são esses alimentos? Açúcar, fritura, produtos industrializados, álcool. Esses 4 alimentos eles precisam estar fora da tua alimentação, justamente pelo fato delas alimentar as bactérias que engordam e inflamarem o teu intestino. Então isso não pode estar presente. Segundo ponto, alimentos que você não tem uma boa digestão. Então se você come um pão e se sente estufada, esse alimento ele agora não está sendo bom para você. Se você toma um leite e fica cheia de gases e estufada, a mesma coisa. Se você come um feijão e se sente estufada, a mesma coisa. O que esse sintoma, esse sinal está trazendo para você? Olha, esse alimento aqui ele não está sendo bem digerido. Né? A digestão dele não está sendo boa. Isso é completamente normal, porque a inflamação ela faz isso com você. Como eu disse, né? Com o intestino inflamado ele tem uma má digestão, fica ineficiente, então a gente tem que regular isso. Pronto. Isso é a única coisa que você precisa focar. Seguir as 5 refeições, evitar esses alimentos e fazer por 30 dias. Esse é o primeiro passo. Depois que você passa desse passo, a gente entra na segunda fase. A segunda fase ela tem um único objetivo. Ela tem o objetivo de regenerar o seu intestino. Então eu chamo ela de desinflamação regenerativa. Por quê? Eu falei para você que o intestino ele fica machucado. Porque as bactérias ruins fazem isso. Eliminar essas bactérias não é o suficiente.
porque ele ainda está machucado. Depois que eu elimino essas bactérias, chegou a hora da gente começar a gerar uma nutrição intencional para regenerar, para curar. E aqui, além dessa alimentação curativa, eu utilizo dos efeitos benéficos do jejum para potencializar esse processo curativo. Porque o efeito do jejum, né, quando você está em jejum, ele tem um efeito curativo, de equilíbrio, de regeneração, de desinflamação, de desintoxicação. Eu falei isso para você no início. Então a gente adapta o jejum exatamente aqui, no momento onde a gente quer regenerar esse intestino. E como eu falei, existe um progresso. Como funciona esse progresso? Aqui são 60 dias de aplicação dessa fase. Então, os primeiros 15 dias, a gente vai fazer uma mudança. Então, você estava fazendo 5 refeições, certo? Nesses primeiros 15 dias dessa segunda fase, você vai pegar uma das refeições. Então, pode ser, geralmente, né, eu oriento fazer ou na primeira, que é o café da manhã, ou na última, que é o jantar. Você vai mudar ela para quê? Para uma refeição líquida. Então, você vai fazer uma refeição líquida ou no café da manhã ou no jantar, e as outras você vai fazer sólida. Por exemplo, o que eu oriento às vezes meus pacientes a fazer? Faz uma vitamina ou um suco verde aqui e faz as 4 refeições sólidas. O que é refeição sólida? Um sanduíche, um arroz, o famoso prato normal, né? Arroz, frango, né? Você faz um omelete, são alimentos sólidos, né? Refeições sólidas. Ou no jantar, você pode fazer uma sopa, você pode fazer uma outra vitamina, né? Então uma vitamina de abacate à noite, uma vitamina de banana com aveia de manhã. São ótimas opções para você aplicar. Primeira fase, trocar uma refeição, ou o café da manhã, ou o jantar, por uma refeição sólida. Beleza? Depois dessa fase, desses primeiros 15 dias, a gente entra na segunda fase dessa progressão do jejum. Que é o quê? É eu começar a fazer 4 refeições. Essas 4 refeições, elas já vão conduzir você a fazer um jejum de 12, 13, 14 horas, no máximo ali. Vai ficar nesse intervalo, tudo vai depender de como que você vai aplicar e vai dividir essas refeições. Depois de você... Aí você vai ficar 15 dias fazendo nesse modelo. Então, vamos lá. Primeira fase, você ficou 15, fazendo 4 refeições sólidas e uma líquida. Depois você entrou no segundo bloco do jejum progressivo, que é fazer apenas 4 refeições, e você vai fazer 15 dias disso aqui. Depois você vai entrar na terceira fase, que é o quê? Uma dessas refeições, ela vai ser líquida. Então você vai fazer 3 sólidas e uma líquida. Mesma coisa, pode ser a primeira ou pode ser a última. Você vai fazer isso por 15 dias. A etapa final é onde você, de fato, entra no jejum de 16 horas, que aí você vai fazer 3 refeições sólidas e você vai ficar 16 horas sem comer, no caso, em jejum. Aqui a gente vai ficar por 15 dias fazendo essa fase. No total disso tudo vão dar 60 dias, 2 meses. Esse tempo é o tempo que você vai colher todos os benefícios do jejum. Você vai colher os efeitos que o jejum traz na tua saúde, no teu emagrecimento, porque isso também potencializa. E mais, você evita a todo custo os efeitos negativos que o jejum pode trazer para você. E aí a gente, quando completa essa fase, pronto. Seu intestino já está saudável, seu intestino já está curado. Agora a gente entra na última fase, que é a fase onde a gente vai blindar esse intestino. Onde a gente vai garantir que todo o resultado que você trouxe, chegou até aqui, ele se mantenha. A gente vai trabalhar na manutenção. Que é o quê? O objetivo aqui agora é a gente introduzir e fortalecer as bactérias que emagrecem. E para isso a gente volta para a alimentação de 5 refeições, o protocolo de 5 refeições, para ter mais potencial nutritivo, ter mais oportunidade de trabalhar em alimentos que vão gerar esses efeitos, né, de fortalecer e incluir as bactérias, e a gente vai fazer essa etapa aqui por 30 a 60 dias. É um trabalho de manutenção, é um trabalho de consolidação de resultado e blindagem intestinal, justamente para que você, a partir de agora, volte a comer aqueles alimentos que você lá no início você tirou, para ver se você está tendo uma boa resposta, para ver a sua tolerância. Aqui já é uma outra coisa. O que eu quero trazer para você é a aplicabilidade do jejum. Estou só te explicando como funciona a metodologia, mas o que eu sugiro para você? Que vá até o jejum, a segunda fase, para você ver na prática como isso funciona, tá? E aí, para te ajudar,
Eu não sei hoje como que você tá, se você tem um nutricionista, se você tem uma dieta aí pronta que você fez um tempo, ou se você tá simplesmente sem nada, tá sozinha e tá um pouco em dúvida, né? Cara, quanto que eu vou comer e tudo mais. Eu desenvolvi um cardápio chamado Cardápio Desinflama. É um cardápio de 15 dias que tem tudo o que você precisa, as combinações certas, a quantidade que você tem que comer, a frequência exata, para te ajudar a começar. R$ 49,90 é o valor do cardápio. Você vai ter um cardápio para você seguir durante 15 dias. Nesses 15 dias você já vai ter aí a possibilidade de perder até 4 quilos. Se você seguir tudo que eu oriento lá, você já consegue ter esse resultado. Vai melhorar digestão, vai melhorar uma série de coisas. Mas por que eu estou te oferecendo esse cardápio? Primeiro, ele vai te facilitar começar a aplicar esse jeito certo aqui que eu estou trazendo para você. Por quê? Quando você fizer os 15 dias, você vai começar a aplicar essa segunda fase que eu te ensinei do jejum progressivo. Você vai ter uma alimentação de 5 refeições, já está lá tudo certinho, e agora você vai começar a fazer o lance das refeições sólidas com as refeições líquidas. Então eu já te dei aqui, por exemplo, duas opções, né? Tem o shake de banana com aveia, tem o shake de abacate, tem a sopa, inclusive você recebe de bônus. Agora que eu lembrei, sucos e shakes para você implementar no teu cardápio. Então já vai ter aí outras opções de sucos e shakes para você estar introduzindo. E você vai ter uma facilidade de aplicar esse jejum progressivo na tua alimentação e conseguir ter a experiência do que fazer esse jejum progressivo, né? Do que é focar na saúde do teu intestino através desse método que eu desenvolvi para ajudar mulheres a desinflamar o intestino, emagrecer e perder barriga. Você não só vai conseguir ter esses benefícios no teu emagrecimento, mas também vai melhorar a tua saúde. Então, se hoje você tem estômago alto, intestino preso, gases, às vezes você tem aí muita ansiedade, dores no corpo, tudo isso vai começar a desaparecer e você vai perceber. Então, se fizer sentido para você, o link está aqui na descrição, é só você clicar, garantir o teu cardápio, vai chegar imediatamente no seu e-mail assim que você efetuar o pagamento. Baixa o cardápio, dá uma olhada nele e começa a aplicar tudo isso que a gente falou aqui, tá bom? Me fala aqui nos comentários qual foi a sua experiência com o jejum, se você já fez, se você não fez, se você vai colocar em prática esse mini protocolo, vamos dizer assim, que eu trouxe aqui para você. E me diz qual é a sua maior dificuldade hoje no teu processo de emagrecimento, para que eu possa estar trazendo conteúdo mais direcionado para aquilo que você precisa, para aquilo que está te impedindo hoje de emagrecer. Aproveita também, se inscreva no canal, porque grande parte das pessoas que assistem esse conteúdo ainda não está inscrito no canal, então isso vai me ajudar a crescer. E curte esse vídeo se fez sentido, porque assim o YouTube leva para mais pessoas esse vídeo e a gente consegue ajudar outras mulheres também.